A partir de agora, Palavra do dia. com o pastor Márcio Cândido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, nesta terça-feira, dia 23 de abril de 2024. Aqui é o pastor Márcio Cândido, da Igreja Águas do Altar, e esse é o nosso devocional diário com um versículo, a palavra do dia. Hoje, terça-feira, nós não temos culto na nossa igreja, mas nós temos hoje, às 20 horas, uma live no Instagram e no Facebook da Igreja Águas do Altar. Minha esposa e eu estaremos numa live para casais. Hoje é o dia em que nós ministramos os casais para que os casamentos sejam abençoados, então fica aqui o convite para você, tá bom? Faz uma pesquisa aí do Instagram, Águas do Altar, e você já aproveita, passa aí a seguir o nosso perfil para você ter um conteúdo diário de tudo que acontece na igreja e como Deus tem trabalhado aqui neste lugar. Vamos para a palavra? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 35. Atos 20, 35, está escrito: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando a palavra de Deus ela é relatada no livro de Atos, se refere à igreja primitiva, ao início da igreja cristã e a forma com que essa igreja deveria se comportar. Obviamente que essas palavras ainda são para os dias de hoje. Nós precisamos entender que forma que o Senhor quer dar à sua igreja. E quando falamos de igreja, lembramos que a igreja somos nós. E nós, como igreja, precisamos entender que tudo que o Senhor Jesus, que os discípulos, os apóstolos, vieram nos mostrando, ou seja, o modelo a ser seguido. A igreja primitiva é o modelo a ser seguido. E quando você lê o livro de Atos, você encontra uma igreja que repartia, os que tinham muito repartiam com os que pouco tinham. Você vai ver uma igreja que usava os recursos da igreja para ajudar os órfãos e as viúvas, e essa igreja, ela tinha como prioridade auxiliar os enfermos. Como que nós auxiliamos um enfermo? Fazendo uma visita, orando por ele, fazendo o que Tiago disse, né? Chame os presbíteros da igreja e eles ungirão com óleo para que a oração da fé venha sarar o doente. Mas também, se fosse necessário comprar remédio, porque quando a gente fala de igreja auxiliar doente, a gente só pensa em oração. Mas e quando esse doente precisa de um tratamento, de um transplante, de uma fisioterapia? Quando esse doente precisa de uma cirurgia que ele não tem recursos para pagar? É aí onde entra a igreja. A igreja ajuda esse doente, auxilia ele a enfrentar essa doença. Por exemplo, irmãos e irmãs que estão enfrentando aí a luta contra o câncer, as sessões de quimioterapia, mas você sabe que é caríssimo para fazer um tratamento como esse. A pessoa precisa ter um convênio médico muito bom para que venha cobrir todo esse tratamento, porque se for depender do SUS, quantas cirurgias, e a igreja deve ser responsável por auxiliar, e auxiliar entendendo, lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar, doar, ajudar, do que receber. Quando Jesus falou isso, imagine se ele tivesse que fazer uma pergunta a você agora. O que você prefere? Receber ou ter a capacidade de dar? No Brasil,
a mentalidade de muitos é: se eu recebo, é bênção. Mas dentro da Bíblia Sagrada, a bênção é você poder dar. Porque dentro do princípio bíblico, quem recebe é o necessitado. Aí a gente vive numa sociedade hoje em que um líder de um departamento, de um ministério, eu já falei isso aqui, não tenho medo de falar, já falei várias vezes, a gente vê as igrejas hoje, chega o dia do aniversário de um líder tal, junta os irmãos para honrar o líder. Aí aquele irmãozinho que recebe um salário mínimo, ele tem que sacar R$50, R$80, R$100 para comprar um presente para um camarada que ganha 70, 50 mil reais por mês. Quando, na verdade, ele que deveria auxiliar o mais pobre. A Bíblia Sagrada diz que o maior deve abençoar o menor. Então preste atenção. Está tudo contrário à palavra nos dias de hoje. A palavra diz que nós temos que botar a mão no bolso para auxiliar quem está com necessidade. Ouça bem o que o Espírito Santo está te falando. Você botar a mão no seu bolso para abençoar alguém, se você quer dar um presente para alguém, isso é um desejo teu e você faz com o seu dinheiro o que você quer. Mas se você quiser cumprir a palavra de Deus, você vai dar para o necessitado. Mas qual o problema da igreja evangélica de hoje? A pessoa dá R$100 para comprar um presente para um líder que ganha 30 mil por mês, que tem um salário de 20 mil por mês, mas não põe R$10 para ajudar a comprar o remédio para alguém necessitado. E Deus observa tudo isso. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã que está ouvindo esta palavra hoje, você prefere ser um necessitado que precisa de receber? Porque quem recebe, repito, é o necessitado, não é quem muito tem. Não é esse evangelho que a gente vive hoje, que quanto mais o homem tem, mais honrado ele é e mais a gente dá para ele. Não. Dar é para o necessitado. Eu imagino que você não queira ser um necessitado, que você quer ter a dádiva, o dom de Deus de poder doar. Por isso que a palavra diz: bem-aventurada coisa é dar. Bom é você ter condição para botar a mão no bolso e ajudar a obra, e a obra ajudar o órfão, a viúva e os necessitados e os enfermos. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, abra o seu entendimento e o seu coração para ser um doador para as causas da obra de Deus. Que o Senhor te abençoe para isso. Vamos orar nesse propósito? Soberano Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra mais uma vez veio de encontro ao nosso coração e nós Te louvamos por ela. Senhor, nos dá esse privilégio de auxiliar os necessitados, que não sejamos os necessitados. Nós não queremos receber. Receber sem ser necessitado é uma hipocrisia. Receber algo e dizer que foi bênção sem ser um necessitado, tendo um teto que lhe abriga, tendo convênio médico, tendo boas roupas e ainda receber é uma hipocrisia muito grande. Que os nossos olhos se voltem para os necessitados. Que a igreja passe a olhar para os doentes. Quantos irmãos estão agora precisando de uma ajuda para pagar um tratamento, uma cirurgia e não tem condições? Que a igreja se levante como auxiliadora dos enfermos. Levanta essa igreja, desperta esta igreja, Senhor. Desperta-nos como esta igreja que é o modelo que o Senhor deixou para nós. E para que todo aquele que confia em Ti seja alcançado pela Tua graça. Oramos nesse dia pedindo o direcionamento do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus Cristo. Venha na Igreja Águas do Altar, amanhã às 19h30 e participe do culto de oração na Avenida Bento da Silva Bueno, 1023, Parque Paraíso, Cajamar, sentido Colinas da Anhanguera. Igreja Águas do Altar,
Águas que saram e curam.